Vamos lá. Vamos a mais um clube de leitura da Bíblia, então. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Só recapitulando brevemente, esse é o último livro do Antigo Testamento. Último livro do Antigo Testamento. Nós vimos que no capítulo anterior, ali no capítulo 2, que Deus repreende fortemente os sacerdotes por eles não estarem ensinando a palavra de Deus com verdade, mas estavam sendo falsos, e assim eles desviaram a nação inteira por causa do falso ensino. Nós vimos também que muitos deles estavam traindo suas esposas com mulheres estrangeiras. Deus repreende eles fortemente. Deus fala contra o divórcio e também Deus fala contra a violência, né, no lar, violência doméstica, que era uma coisa que infelizmente estava acontecendo. Só que aí depois eles iam, vamos dizer assim, iam pregar, iam fazer a obra como se nada tivesse acontecido. Paz do Senhor, irmã Letícia, bom dia. Como se nada tivesse acontecido. Aí eles iam oferecer ali os sacrifícios, né, as ofertas, e eles viam que Deus não recebia. E aí eles choravam e se perguntavam, por que Deus não aceita as nossas ofertas? Por que Deus não está recebendo? Ou seja, eles estavam tratando, né, o seu ofício como se fosse uma profissão qualquer, onde tu executando bem a tua tarefa, pouco importa a tua vida pessoal. Mas nós vimos que a obra de Deus é completamente o oposto. Se a tua vida pessoal, se a tua obediência no secreto ela não acontece, então Deus não se importa e Deus nem recebe aquilo que tu faz para ele no sentido de talento, de habilidade que ele tenha te dado, porque para Deus o que mais importa é a nossa fidelidade ao Senhor. Bom dia, irmã Taline, seja bem-vinda. Vamos lá então? Agora então a gente entra no capítulo 3, depois de Deus dar repreensões fortíssimas para os sacerdotes, ok? Vamos lá agora. Capítulo 3, versículo 1 de Malaquias. Diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Vamos sublinhar isso? Sublinha essa parte. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Lembrando, Malaquias capítulo 3, versículo 1. Sublinha isso. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo. Sublinha isso também. O Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem. Pode sublinhar isso também. Estamos sublinhando praticamente quase todo o versículo 1. Mas sublinha isso. E o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Sublinha isso também, no versículo 2. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Sublinha essa frase, ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Versículo 3. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Irmãos, sublinhem todo o versículo 3. Sublinhem todo o versículo 3. Bom dia, irmão Paulo. Deus abençoe ricamente a tua vida. Irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos circular todo do versículo 1 até o 3. Do versículo 1 ao 3 circula tudo, porque são versículos chaves aí para a gente entender o livro, tá? Circula do versículo 1 até o versículo 3. Nós estamos lendo o capítulo 3 de Malaquias, ok? Lemos o 1, o 2, a gente lê sempre os livros inteiros, tá? Agora, vamos anotar ao lado aí, do versículo 1 até o 3, vamos anotar assim, João Batista preparará o caminho para Jesus, o Messias. João Batista preparará o caminho para Jesus, o Messias. João Batista preparará o caminho para Jesus, o Messias. Então, depois, né, de sérias repreensões que foram dadas ali no capítulo 1 e no segundo capítulo,
nós vemos agora Deus anunciando que enviaria um mensageiro que iria preparar o caminho. E esse mensageiro, né, nós vemos que é João Batista, porque logo que a gente olha ali no capítulo 1 de João, e também outro, ali logo no início dos evangelhos, nós vemos falando isso acerca de João, dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Então a gente vê que João Batista seria esse profeta no Novo Testamento que iria preparar o caminho para que viesse o Salvador, o Messias, que é Jesus. Porque ali diz também, né? De repente, o Senhor, versículo 1, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem. E esse é Jesus, o Messias, ok? E é ele, e é Jesus que viria, né? E que mais ali abaixo diz que ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Bom dia, irmão Marcelo, Deus abençoe a tua vida. Então esse é Jesus. Por quê? Porque Jesus iria purificar a nação. Jesus iria purificar as pessoas. Iria purificá-los, né, através do seu sangue no sacrifício, mas também através da sua pregação, através do seu ensino, através da sua palavra. Porque logo que Jesus aparece ali no cenário, João, quando olha para ele, João diz assim para a multidão: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, tira o pecado do mundo, ou seja, Jesus ia tirar o pecado do mundo. Jesus é aquele que purifica, Jesus é aquele que nos santifica, Jesus é aquele que nos liberta do domínio do pecado, ok? Porque antes da nossa fé em Cristo, nós éramos dominados por algumas práticas, era como se nós estivéssemos viciados em maus hábitos, viciados na desobediência, éramos rebeldes, mas no momento em que nós passamos a crer em Jesus, nós nascemos de novo, e é como se os laços do pecado eles rompessem, eles foram arrebentados, e agora nós não estamos mais presos, mas agora a gente tem muito mais domínio próprio, como a palavra de Deus fala ali no fruto do Espírito, né? E uma das características ali do fruto do Espírito é o domínio próprio. Se vocês olharem para a vida de vocês hoje, eu acredito que vocês percebem que vocês não são mais os mesmos de antes da conversão. Porque muitas coisas que antes a gente pensava assim, ó, eu nunca vou conseguir viver sem isso, como é que eu vou conseguir largar isso? Como é que eu vou conseguir largar aquilo outro? Hoje, quando a gente olha para trás, parece tão distante, e graças a Deus por isso, que nem faz falta mais. Por quê? Porque Jesus, ele veio como fogo que nos purificou, como se nós fôssemos o ouro, e ele tirou a escória de nós. Todo escória é aquele metal que não é nobre, que muitas vezes está grudado ali no ouro e na prata, né? Então Jesus é o fogo que tirou a escória de nós. Jesus é o sabão do lavandeiro que tirou todas as manchas da nossa alma, tirou todas as manchas da nossa mente, do nosso espírito, enfim, da nossa conduta. Ele foi aquele que purificou os nossos pecados. Então Jesus é que viria, João Batista iria preparar o caminho para que Jesus viesse, para que definitivamente ele pudesse purificar as pessoas. Vamos seguir, versículo 4, Malaquias capítulo 3, versículo 4. Diz assim, ó: então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo. Sublinha isso. Versículo 5 ali, ó: virei até vocês para juízo. Sublinha isso. Terei pressa em testemunhar contra. Sublinha isso, ó. Terei pressa em testemunhar contra. Aí ele vai falar algumas classes de pessoas aqui que ele vai testemunhar contra, ó, preste atenção: os feiticeiros, sublinha isso, feiticeiros, contra os adúlteros, sublinha isso, adúlteros, contra os que juram falsamente, sublinha isso, juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, sublinha isso, oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos torcem o direito dos estrangeiros, e não me temem. Olha só, esses que oprimem os trabalhadores, tá? Eles exploram as viúvas e os órfãos e torcem o direito dos estrangeiros. Depois, e não me temem. Sublinha isso, ó, não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos anotar ao lado aí do versículo 4 e 5. Anota assim, ó: o Messias também julgaria os infiéis. O Messias também
julgaria os infiéis. Do versículo 4 ao 5 anota. O Messias também julgaria os infiéis. Meus irmãos, Jesus, ele foi um divisor de águas da humanidade. Porque o que acontece? Enquanto ele era um alento para aqueles que eram sofredores, para aqueles que sentiam profundo pesar pelos seus pecados, aqueles que realmente estavam arrependidos, né, do mal que praticavam, Jesus era um alento na vida deles porque Jesus dava esperança de salvação, de perdão, ok? Mas ao mesmo tempo, Jesus era um tormento para os arrogantes, orgulhosos, que queriam dominar as pessoas, ok? E a gente vê aqui que Jesus viria para juízo, viria condenar também esses que cometiam o mal, mas não se arrependiam e ainda se orgulhavam pelo mal que praticavam. Então, a gente vê que Jesus confrontava. Jesus, ele agia com misericórdia, mas Jesus também agia com justiça. Nós vamos ver Jesus curando pessoas, mas também nós vamos ver Jesus repreendendo pessoas com sua palavra, e vamos ver Jesus inclusive virando as mesas, ok? E Jesus fazia isso por quê? Porque ele condenava o mal na vida daquelas pessoas que se orgulhavam pelo mal que praticavam. Aí ele diz ali, ó, o que ele ia testemunhar contra os feiticeiros, adúlteros, os que juram falsamente, enfim, aqueles que oprimiam os trabalhadores, os pobres. Então, Jesus, ele vinha também para confrontar aqueles que pecavam em paz e traziam dano para outras pessoas. E a gente nunca, irmãos, a gente nunca pode querer apenas dizer assim, ó, que numa pregação, vamos dizer na igreja, né, é Deus quando nos encoraja e nos consola. Mas agora, quando a pregação pisa no nosso calo, vamos dizer assim, e repreende os pecados que a gente está praticando, a gente não pode dizer que o pregador está dando indireta, ok? Porque isso é a gente querer manipular. É a gente querer dizer quando é Deus e quando não é. Aí, quando a pregação não é favorável a nós, a gente quer dizer que é o homem. Mas agora, quando a pregação nos favorece, né, a gente quer dizer que é Deus. Isso é a corrupção do nosso coração. Isso não está certo. A gente tem que receber a palavra de Deus quando ela é um encorajamento, né, e nos motivando como se fosse um tapinha nas costas, nos encorajando, mas a gente também tem que receber a palavra de Deus quando ela é uma mão aberta no nosso peito, dizendo, para, tu está errado, não continua no erro, não continua nessa prática, porque senão tu está indo por um caminho que vai te causar um sofrimento eterno, não vai por aí. Então, a gente tem que entender que Jesus veio para purificar, mas também Jesus veio para repreender, veio para corrigir aqueles que faziam o que era errado. Vamos seguir, vamos adiante. Versículo 6. Versículo 6. Acho que o irmão Kleber aqui, que está no Google Meet, queria falar alguma coisa. O que foi, irmão Kleber? Pode falar. Irmão. Sim. No capítulo 5, no versículo 5, quais são os trechos que são marcados? Aquela parte ali, ó, no início que fala assim, ó, verei até vocês para juízo, logo no início ali. Depois, testemunhar contra, sublinha isso. Aí depois, quais pessoas Jesus ia, Malaquias ia testemunhar contra, que é feiticeiros, sublinha feiticeiros, adúlteros, sublinha juram falsamente, e os que oprimem os trabalhadores, ok? E no final lá, ó, não me temem, sublinha isso também, ok? Vamos adiante ali no 6. Vamos ver o 6 ali. Diz assim, ó, porque eu, o Senhor, não mudo. Sublinha essa frase, ó, eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Sublinha isso. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos. Sublinha isso. Vocês se afastaram dos meus estatutos. Sublinha. E não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Sublinha essa frase também. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Sublinha essa pergunta. Como havemos de voltar? Sublinha isso. Aí vamos anotar agora ao lado do versículo 6 e 7. Anota assim, ó. Convite ao arrependimento.
convite ao arrependimento. Convite ao arrependimento. Convite ao arrependimento. Então, olha só. Deus diz, ó, eu, o Senhor, não mudo. Paz o Senhor, irmã Josele, muito bom dia. Eu, o Senhor, não mudo. E esse é um dos atributos de Deus, meus irmãos, que é que Deus é imutável, ele não muda. E ele diz, ó, pelo fato dele não mudar, ele fala, por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Como assim o fato de Deus não mudar é o motivo das pessoas não terem sido destruídas? É porque Deus fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Deus fez uma aliança com esses homens que foram fiéis a Deus, ok? Não que eles nunca tenham pecado, mas quando eles assim o fizeram, eles se arrependeram diante de Deus e eles fizeram uma aliança com Deus. E Deus disse que abençoaria a geração deles, né? Que Deus abençoaria. Então, o que acontece? Israel é descendência deles. Israel é descendência de Abraão, Isaac e Jacó. E várias vezes Israel, né, como povo, eles se afastaram de Deus. E Deus tinha tudo para simplesmente resetar e destruí-los. Mas aí Deus olhava para trás e lembrava da aliança que ele tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó. E Deus dizia, não, eu preciso manter a minha aliança com esses homens, então, vamos dizer assim, eu vou dar mais uma oportunidade para esse povo. E foi isso que Deus fez. Então, o fato de Deus não mudar protegia as pessoas porque Deus havia feito uma aliança lá atrás. Isso não quer dizer, obviamente, que Deus não ia operar juízos, mas o que Deus está querendo dizer é que Deus não iria destruir completamente a nação de Israel a ponto dela não existir mais. Assim como Deus fez com outras nações, né? Sodoma e Gomorra, que se entregaram completamente para o mal. Então Deus, ele guarda, né, ele preserva a sua aliança e muitas vezes, né, vai dando aquelas oportunidades de arrependimento para as pessoas porque ele tinha feito uma aliança lá no passado. E Deus disse, né, que embora eles tivessem se afastado ali dos estatutos, né, da palavra de Deus, ele diz, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Ou seja, se arrependam, se voltem para mim. Se arrependam, se voltem para mim. E sabe, meus irmãos, muitas vezes, né, a gente vai para longe, pode ser que tenham pessoas que estejam na live aí, que estejam há muito tempo sem congregar, muito tempo sem frequentar a casa do Senhor, enfim, ouvir a pregação na casa de Deus, e eu digo para vocês, se voltem para Deus, porque Deus diz isso, ó, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Sempre que a gente se volta para Deus, arrependido, com o coração aberto, Deus sempre nos recebe. Deus sempre nos recebe. Deus sempre nos recebe. Como filho pródigo, depois de desperdiçar tudo que o pai tinha dado a ele, né, como herança, ele desperdiçou tudo, mas o pai recebeu ele de volta. Mas o que a gente não deve fazer é demorar demais. Então a gente tem que se voltar para Deus enquanto há tempo. Então vamos aproveitar essa janela de oportunidade chamada vida que nós temos, né? E vamos aproveitar então essa chance de voltar para Deus, porque irmãos, a gente não pode contar com, vamos dizer assim, ó, querer contar com a sorte de que lá no dia do juízo Deus vai mudar de ideia e Deus vai agir com misericórdia e nos salvar. Não é assim que funciona. Para a gente ser salvo lá no final, a gente tem que se voltar para Deus agora, enquanto nós estamos vivos. Porque em vida nós semeamos a nossa eternidade. Em vida nós demonstramos onde nós queremos passar a nossa eternidade. Se em vida a gente vive longe de Deus, vamos passar a eternidade longe de Deus. Mas agora, se em vida nós nos voltarmos para Deus, pode ter certeza que tu vai passar a eternidade com Deus. Que nem o pastor Juliano pregou ontem. O criminoso ali na cruz, né, fez coisas terríveis durante a vida, mas ali naquele momento ele se arrependeu, né, confessou que estava errado e que merecia aquela condenação, mas ele disse para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então vejam, ele se arrependeu, ele se voltou para Cristo, Cristo o perdoou e disse que ele estaria no paraíso. Mas para isso ele aproveitou a última oportunidade que ele tinha ali. E glória a Deus, né, que a morte dele não foi repentina,
Porque às vezes, né, um acidente de avião, de carro, sei lá, às vezes, irmãos, não dá tempo de ter ali, ó, aquele momento ali do arrependimento nos últimos momentos. Então, se volte para Deus agora. Se volte para Deus agora. Vamos adiante. Aí eles perguntaram, como havemos de voltar? Como quem diz assim, ó, o que nós estamos fazendo de errado? Onde é que nós estamos falhando? Onde é que nós estamos pecando? É isso que eles estão perguntando. E olha a resposta de Deus. Será que alguém pode roubar a Deus? Sublinha isso. Alguém pode roubar a Deus? Sublinha isso. Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Sublinha isso. Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Sublinha todo o versículo 9, irmãos. Sublinha todo o versículo 9. Versículo 10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Sublinha todo o versículo 10. Sublinha todo o versículo 10. Sublinha todo o versículo 10. Agora vamos anotar ao lado aí do versículo 8 até o 10, anota assim, ó. Anota assim, ó. Infidelidade nos dízimos e ofertas. Infidelidade nos dízimos e ofertas. Infidelidade nos dízimos e ofertas. Para quem está pela primeira ou pela segunda vez na live, nós lemos os livros inteiros, ok? Nós estamos lendo os profetas menores, começamos lá em Joel, ok? Começamos lá em Joel. Pulamos ali Oséias porque são 14 capítulos. Então a gente começou em Joel, que era um livro menor. E a gente está lendo os livros inteiros. Então eu não escolhi de forma proposital, vamos dizer assim, né, o capítulo 3 de Malaquias só porque fala de dízimos e ofertas, de forma alguma. Estamos lendo livros inteiros. E assim, né, como a gente está deixando a Bíblia falar conosco, né, inteiramente, de forma honesta, e nós vimos que os livros proféticos têm muitas repreensões, muitas correções em vários sentidos. Aqui nós vemos Deus repreendendo a nação também nessa parte, também nessa área, ali dizendo que eles roubavam a Deus porque eles não dizimavam e não ofertavam. Porque o que acontece, irmãos? O povo estava vivendo uma fé egoísta. Eles queriam receber tudo de Deus, mas eles não davam nada para Deus. Ou seja, eles queriam ser abençoados de todas as formas, só que eles não viviam uma vida de obediência a Deus em nada, e ainda também nessa parte, eles também não adoravam a Deus através das suas ofertas. E essa é uma coisa, irmãos, que a gente tem que melhorar e muito. E quando eu falo isso, eu estou falando como povo, como um todo, ok? Porque hoje em dia, e a Bíblia fala lá nas cartas de Paulo, dizendo para Timóteo, né, dizendo que nos últimos dias as pessoas seriam mais amantes dos prazeres, mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. As pessoas tendem a ser cada vez mais egoístas, ok? E não apenas as pessoas que têm boas condições financeiras, mas as pessoas como um todo, elas tendem a ser mais egoístas no fim dos tempos. Foi o que Paulo falou. Bom dia, irmão Eric, que bênção que tu tá aqui hoje. Glória a Deus que se acordou a tempo aí. Estamos em Malaquias capítulo 3, ok? Não sei se tu viu as duas primeiras gravações, ontem quando acabou o culto tu disse que ia ver, mas estamos no capítulo 3. Estamos ali no versículo 10, ok? Que Deus fala dos dízimos e das ofertas. Então a gente tende a viver uma vida mais egoísta, irmãos. Como se Deus tivesse que nos servir de todas as formas e Ele tivesse que provar a sua existência, tivesse que provar que Ele é bom, senão a gente não crê nele. Olha só, meus irmãos, a gente precisa colocar os pingos nos is. Não somos nós o Senhor da história, mas Deus é o Senhor da história. Ele é que é Deus. Não é Ele que tem que fazer das tripas corações para nos agradar, mas nós é que devemos agradar a Deus em tudo, ok? Então, eu digo uma coisa para vocês, ó. Deus sem nós continua sendo Deus. A Bíblia fala, quem primeiro deu a Ele para que Ele retribua? A Bíblia faz essa pergunta, quem primeiro deu a Ele? Ou seja, quem é que acrescentou alguma coisa a Deus para que Ele deva alguma coisa para Ele?
para essa pessoa, ok? Deus é pleno. A Bíblia fala em Atos capítulo 17 que Deus não é servido pelas mãos humanas como se precisasse de algo. Deus é pleno. Deus é completo, Deus não precisa, Deus não depende de nada que a gente venha a oferecer. Nós é que precisamos dele. Então, não é Deus que precisa de nós, mas nós é que precisamos de Deus. Então, meus irmãos, a gente precisa colocar as coisas no lugar. Deus é Senhor e não nós somos os senhores, e Deus é que tem que fazer de tudo para nós, para provar que ele existe, para que a gente creia nele, para que a gente seja fiel a ele. Não, ele é Senhor, é ele que manda, ele é que é soberano, e nós é que devemos agradá-lo de todas as formas. Porque com o passar do tempo, como disse, as pessoas se tornarão cada vez mais egoístas. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Pessoas orgulhosas, egoístas, que querem tudo de Deus, mas que não dão nada para Deus. E, irmãos, faz parte da nossa conversão nós também amarmos o que Deus está fazendo na terra, nós amarmos a obra de Deus. E quando a gente amadurece na casa do Senhor e a gente amadurece na fé, no começo, olha só, no começo quando a gente chega com um problema no casamento, ou doente, ou com depressão, com várias situações. E a gente chega lá como quem quer um socorro. E a gente clama a Deus, a gente pede para Deus agir na nossa vida, e Deus sabe que o nosso início é por interesse, a gente chega ali porque a gente está sofrendo, e Deus permitiu o sofrimento justamente porque se não fosse aquilo ali, nós não nos voltaríamos para Ele. Por quê? Porque nós, infelizmente, o coração do homem é enganoso. Então, se tudo continuasse bem na nossa vida, a gente não ia querer saber de Deus. Mas muitas vezes algumas coisas acabam sumindo da nossa vida para a gente se voltar para Ele. Porque se as coisas continuassem como estavam, a gente viveria uma vida de prazeres na terra, mas no final nós seríamos condenados e passaríamos a eternidade em sofrimento. Então Deus permite um sofrimento temporário para nos atrair para Ele, para que a gente viva uma eternidade de prazer e glória com Ele. Ok? Então, lá no início da nossa fé, a gente se volta por interesse, porque estamos sofrendo e precisando de uma intervenção de Deus. Mas conforme o tempo passa, irmãos, a gente precisa amar Deus, a gente precisa aprender a ter prazer no Senhor, na sua palavra. E quando isso acontece, e a gente ama Deus, e a gente ama o povo de Deus, a igreja de Deus, e nós amadurecemos, nós precisamos nos tornar participantes da obra de Deus. E quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos demonstrando o nosso amor pela igreja de Deus e pela obra de Deus na terra. Por quê? Porque agora a gente vamos dizer assim, a gente coopera para que a próxima pessoa que entrar nas portas da igreja no próximo culto, ela seja salva como a gente foi. Entende? Porque assim como na nossa casa, né, a maioria de nós, quem sabe, paga aluguel, tem contas caras, né, enfim, água, luz, para sustentar, a igreja não é diferente. A maioria das igrejas também, o templo não é próprio, mas é um aluguel, e como às vezes, né, é um pavilhão grande, quanto maior a igreja for, maior é o aluguel. Assim como maior a casa que a gente mora, maior é o aluguel que a gente paga, assim também é na igreja do Senhor. E obviamente, então, assim como para sustentar o nosso lar a gente sabe que não é fácil hoje em dia, também em relação à igreja não é fácil mantê-la. E Deus conta conosco, Deus conta com a nossa fidelidade, como também foi lido ontem lá no culto, na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, dizendo que através das ofertas os irmãos demonstrariam, né? Paulo iria testar a sinceridade do amor das pessoas. E quando a gente coopera na obra do Senhor, nós estamos demonstrando a nossa sinceridade. Porque numa família, né, se eu realmente amo a minha família, minha esposa e minhas filhas, é óbvio que eu vou investir, eu vou gastar com elas, eu vou sustentá-las, porque eu amo a minha esposa, eu amo as minhas filhas, então eu vou trabalhar o máximo para poder colocar na mesa o melhor, vou sustentá-las. E da mesma forma, na fé, quando nós amamos, nós também investimos nisso, nós também cooperamos com a obra do Senhor. Então, irmãos, que sejamos curados definitivamente. E se nós temos, né, vamos dizer assim, dúvidas, se a gente desconfia para onde vai o recurso e tudo mais, meus irmãos, a gente vai desconfiar sempre, independente do lugar que a gente congregar. A gente pode pedir, a gente pode perguntar o que é investido. Normalmente as igrejas têm um tesoureiro e a gente pode perguntar se nós
cooperamos, a gente tem o direito de perguntar o que é feito, ok? Mas eu digo assim, ó, nós não podemos deixar de fazer a nossa parte de amar a Deus, amar o seu povo, amar a sua obra e ser participantes, porque senão Deus nos cobrará, porque na realidade nós estamos sendo egoístas e a gente quer ser servido por Deus, mas a gente não quer servir a Deus, ok? Ou seja, nós queremos ser o Senhor do Evangelho, como se tudo girasse em torno do nosso umbigo, da nossa e do nosso prazer, mas não, é tudo para Ele. Ok? O culto é para Ele e não para nós. Embora a palavra de Deus fale profundamente conosco, mas quando a gente vai ao culto, nós vamos cultuar um Deus, e esse Deus não é o nosso prazer, não é nosso. O Deus que a gente vai cultuar é o Deus da Bíblia. Então é tudo para Ele e não para nós. Como a Bíblia diz no Salmo de número 115, não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja dada a glória. Vamos adiante. E ainda diz ali, irmãos, Deus falando, ó, e me ponham à prova, se eu não derramar sobre vós, ó, bênção sem medida, bênção sem medida. Tem gente que faz só por interesse, e é óbvio que esse não é isso que Deus está querendo fomentar aqui. Deus não quer que as pessoas façam, né, como uma troca, como uma barganha, dar tanto para ganhar muito mais. Não é isso. Mas se nós demonstramos fidelidade, Deus tem prazer em nos abençoar, porque Ele vê que o dinheiro não é um Deus para nós. Como Jesus falou, é impossível servir a dois senhores. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Não tem como servir a Deus e as riquezas. Bom dia, irmã Ruth. Bom dia, irmão Paulo César Tinga, Deus abençoe ricamente a sua vida. Então, não tem como servir a dois senhores. E quando nós cooperamos, né, na obra do Senhor, nós demonstramos que aquilo que Deus colocou nas nossas mãos como recurso não é o nosso Deus, ok? E que Ele realmente é o nosso Deus. Então, Deus tem prazer em nos abençoar quando Ele vê que nós temos um coração generoso e grato ao Senhor. Vamos adiante. Versículo 11 diz assim: por causa de vocês, repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra. Sublinha isso. Repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra. Sublinha isso. E não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos. Sublinha aí, ó, frutos. Diz o Senhor dos Exércitos: todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias. Sublinha essa parte também, do versículo 12. Sublinha isso. Vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Então vamos anotar ao lado estamos no capítulo 3 de Malaquias, agora versículos 11 e 12. Anota ao lado aí, ó. Bênção sem medida para os fiéis. Bênção sem medida para os fiéis. Bênção sem medida para os fiéis. Então, nós vemos ali que fala, né, que Deus iria repreender o devorador. Irmãos, esse devorador aqui não é um demônio, tá? Eu sei que em vários lugares alguns dizem, né, que é demônio e tudo mais. Não é. O devorador aqui era um gafanhoto, porque os irmãos que estão aqui desde o início do clube de leitura da Bíblia devem lembrar que lá no livro de Joel, logo no início, nós vemos que Deus enviou, né, muitos gafanhotos que destruíram as plantações em Israel. Tudo isso porque o povo estava desviado e se afastaram de Deus. E aí era o gafanhoto devorador, o cortador, o migrador, enfim, eles destruíram as plantações. E a maior parte do povo de Israel vivia, né, da agricultura. Era a principal fonte de renda da nação. E aqui Deus diz, então, que se eles adorassem a Deus através dos seus recursos, Deus iria repreender o devorador, ou seja, Deus não iria enviar novamente, né, aquele monte de gafanhotos para destruir a fazenda deles, muito pelo contrário, Deus iria enviar chuvas, iria abençoar para que os seus campos produzissem ainda mais frutos, ou seja, Deus iria prosperar o seu povo se o seu povo adorasse a Ele, né, e demonstrasse gratidão e generosidade. Então é isso. Quando nós ofertamos, dizimamos, não acontece de Deus repreender um demônio. Não é isso que acontece. O que acontece é que Deus abençoa o nosso trabalho, sim. Deus abençoa porque Ele vê sinceridade em nossos corações. Ah, mas eu tenho um salário X e não tem como ganhar mais.
se a gente for fiel e cumprir aquilo que a palavra de Deus diz, não apenas dos dízimos e ofertas, mas como diz lá no Novo Testamento e também no Antigo, de nós sermos diligentes no trabalho, de nós trabalharmos como se fosse para Deus, de nós sermos caprichosos, trabalhadores, dedicados, não apenas trabalhar quando um chefe está nos vendo, mas a gente dá o nosso melhor. Irmão, pode ter certeza que alguém vai ver a tua dedicação e vai te promover, ou então alguma porta vai se abrir e tu vai para um lugar melhor, mas de alguma maneira Deus vai te abençoar, ou Deus vai te dar sabedoria para tu ter mais de uma fonte de renda, alguma coisa Deus vai fazer para te abençoar, mas é óbvio que a gente tem que estar atento àquilo que Deus está, os indícios que Deus está nos dando, porque às vezes Deus nos dá estratégias de além do trabalho normal, a gente tem alguma outra fonte, um outro negócio aqui e ali, e isso tudo é bênção. E a gente tem que usar, né, honestamente para a glória de Deus, porque daí também vem a bênção do Senhor, que é resultado das nossas contribuições na sua obra. Vamos adiante. Versículo 13 diz assim, ó: vocês disseram palavras duras contra mim. Sublinha isso, sublinha essa parte. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem, sublinha essa parte, ó: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos? Sublinha isso. É inútil servir a Deus, de que adianta guardar os seus preceitos? E andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Sublinha isso. Os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sublinha essa parte. Os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Vamos anotar ao lado aí, do versículo 13 até o 15. Anota assim, ó: é inútil ser fiel, porque os maus prosperam. Só que coloca entre aspas isso, né, irmãos? Coloca entre aspas, porque isso era o povo que estava dizendo, não que isso seja verdade, mas as pessoas estavam dizendo isso, então coloca entre aspas. É inútil ser fiel, porque os maus prosperam. É inútil ser fiel porque os maus prosperam. Era isso que eles estavam dizendo. Mas vamos entender aqui, tá? A dissimulação, né, e a falsidade do povo quando eles falam isso. Porque o que eles estão dizendo? Olha só as nações ímpias, né? Aqueles que não tinham aliança com Deus. Algumas nações estavam prosperando, como a Grécia, ok? Que era uma grande potência nessa época, que a Pérsia, enfim, várias outras nações estavam se levantando. Os romanos, ok? Eram impérios que estavam se consolidando no poder. E aí Israel estava olhando para essas nações, né, pagãs, e estavam dizendo assim: olha só, as nações pagãs que adoram outros deuses, eles prosperam, mas nós temos aliança com Deus e a gente está aqui, ó, a gente está na dificuldade. Então é inútil a gente ser fiel a Deus, é inútil a gente ter uma aliança com Deus, porque os maus, eles prosperam, mas nós não. A gente está aqui na dificuldade na área financeira, né? Mas tudo isso, irmãos, é porque eles estavam sendo falsos na sua fé. Se a gente lê o livro, como já lemos em lives passadas, né? Desde o início a gente vê que eles eram infiéis a Deus. Ou seja, eles queriam dar o culto do momento para Deus ali, né? Cânticos, ali, sei lá, fazer um sacrifício de animal doente ainda, que a gente viu que eles davam os piores animais em adoração a Deus, e eles ainda queriam receber o máximo de Deus. Davam o mínimo e queriam receber o máximo, ok? Eram infiéis a Deus, mas queriam que Deus fosse fiel, abençoando eles com tudo do bom e do melhor. Olha o cinismo e a falsidade deles, ok? E é por isso que eles estão dizendo: ó, é inútil servir a Deus, é inútil ter aliança com Deus. E aí Deus fala, né? Nós lemos ali, ó, no versículo 13, vocês disseram palavras duras contra mim. Ou seja, o que eles estão falando é terrível aqui. É muito terrível. Versículo 16. Vamos finalizar agora. Versículo 16 diz assim, ó: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Vamos sublinhar essa frase, irmãos. Havia um memorial, sublinha isso até o final do versículo, tá? Havia um memorial, vamos sublinhar até o final do versículo 16. Mostra aqui que Deus ouvia os que temiam a ele. Versículo 17.
eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia, circula esse termo, naquele dia, porque é uma referência também ao fim dos tempos. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Sublinha todo o versículo 17, irmãos. Sublinha todo o versículo 17. Sublinha todo o versículo 17. Deus diz aqui que irá poupar os fiéis, os que temem a ele. Versículo 18. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sublinha todo o 18 também. Na realidade é assim, ó. Vamos circular. Vamos circular, irmãos. Vamos circular, deixa eu ver aqui. Vamos circular do versículo 16 até o 18. Porque aqui a gente vê que os fiéis terão um destino diferente do que o dos ímpios, ok? Os fiéis terão um destino diferente. Deus poupará, Deus vai abençoar. E vai ficar cada vez mais clara a diferença, né, entre os fiéis e os infiéis. Paz do Senhor, bom dia, tia. Minha tia Joelma entrou aqui na live. Deus abençoe, tia. Toda segunda, quarta e sexta, live, 7 horas, irmãos. Clube de leitura da Bíblia. Vamos anotar ao lado aí, ó, do versículo 16 ao 18 para finalizar. Anota aí, ó. O Senhor certamente recompensará os fiéis. Anota aí. O Senhor certamente recompensará os fiéis. O Senhor certamente recompensará os fiéis. Então, enquanto alguns estavam sendo cínicos, dizendo que não valia a pena ser fiel porque os maus se davam melhor, né? Nós vemos aqui que Malaquias finaliza mostrando que alguns temiam a Deus. E Deus diz assim, ó, eu vou poupar aqueles que são fiéis, eu vou poupar aqueles que temem a mim, porque eu ouvi as suas orações, eu ouvi o que eles disseram, eu ouvi eles clamando, eu vou poupar eles. E vocês vão ver a diferença entre os que servem e os que não servem. Melhor, para ficar ainda mais ilustrativo para os irmãos entenderem. Vocês verão a diferença entre os que servem, né, que vão ter uma outra eternidade, né? Vocês verão a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Ou seja, os que servem a Deus, com certeza, né, terão um destino eterno completamente diferente, de delícias, como a palavra de Deus fala, novos céus e nova terra, viveremos uma eternidade com o Senhor, mas a eternidade, né, daqueles que não servem, daqueles que forem infiéis, será terrível, ok? E ainda, também, não apenas na eternidade, mas algumas coisas relacionadas a essa vida também, aqueles que são fiéis a Deus colherão algumas bênçãos diferentes. E eu estou falando aqui não apenas na parte financeira, não é isso, mas grandes bênçãos espirituais de Deus, comunhão, intimidade com Deus, sabedoria de Deus, um relacionamento mais profundo com o Senhor, uma paz que excede todo entendimento, segurança, fé, certeza, convicção. Tudo isso Deus abençoa, né? Uma perseverança maior, ok? Tudo isso é bênção na vida daquele que é fiel a Deus e teme a Ele. Então, meus irmãos, vale a pena sermos fiéis a Deus e valerá a pena sermos fiéis ao Senhor. Então, o que fica de mensagem principal em todo esse capítulo 3 é não vivermos uma fé egoísta, achando que a fé é apenas para nos servir, e não é. Mas a fé é para servirmos a Deus, é para cultuarmos ao Senhor. Não somos nós que devemos ser cultuados, nós não somos o centro do Evangelho, nós não somos o centro da palavra de Deus. O centro é Deus, como a Bíblia diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então, na próxima live, né, no próximo clube de leitura da Bíblia, que vai ser na quarta-feira, nós vamos finalizar o livro de Malaquias com o capítulo 4.